Shalom Adonai, galera, a paz do Senhor. Eu sou a Mini e eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu vou começar fazendo essa oração, amém? Aleluia, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és bom em todo tempo e em todo tempo Tu és bom, Pai. Senhor, nós te rendemos graças e louvores, Deus, porque até aqui Tu tem nos sustentado. Tem mostrado o Teu amor, o Teu perfeito amor, Pai. Tem mostrado, Pai, todo o Teu cuidado sobre as nossas vidas, a Tua provisão, Senhor. Pai, tudo que nós venhamos fazer, seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hello, galera! Hoje eu venho aqui num cenário completamente diferente, porque Jesus, ao falar comigo essa semana, me trouxe uma palavra e o cenário dessa palavra, ele era bem contrário aonde eu tô hoje. E quando eu vim gravar, eu pensei, por que não mostrar justamente o que Deus falou pra mim, sabe? Numa forma literal. Então eu vim aqui no play do meu prédio, no parquinho das crianças, pra poder trazer essa palavra. Porque é um lugar onde vocês vão entender, é bem contrário ao que a palavra de Deus tem falado comigo. Amém? Eu vou começar. E como eu sempre digo, né? Bíblias Apóstolos, por que não? Nossa palavra base, ela fica em Marcos 4, do versículo 35 ao versículo 41. A palavra de Deus diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros no barco também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Jesus acalma a tempestade. Bom, nos últimos tempos, nós temos vivido dias de chuva. Dias em que tudo está contrário, em que absolutamente quase nada dá certo. E eu notei essa semana na minha vida, choveu, teve umas chuvas e eu sou carioca do Rio de Janeiro, né? A gente não é muito chegado à chuva. E todas as vezes que começa a chuva, todas as vezes que começa um friozinho aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu já não gosto. Eu já fico tipo, ah não, Deus, pelo amor de Deus, sabe? Por que tá chovendo, tá frio? Carioca realmente não gosta muito disso. E Deus, ele fala comigo de uma forma muito simples, em pequenas coisas. E um dia tava chovendo, eu tava indo pro trabalho e eu tava olhando aquela cena, sabe, bem dramática, olhando pela janela do busão, vendo a chuva e tudo mais. E Deus, ele falou comigo: chuvas não são tempestades. E aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Chuvas não são tempestades, chuvas não são tempestades. E aquilo me levou a estudar e aquilo me levou a ouvir com mais clareza a voz de Deus. Porque eu falei, ok, Senhor, tudo bem, chuvas não são tempestades, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Claro que chuvas não são tempestades, mas por que chuvas não são tempestades? Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que era chuva. Olha que bobo, não? Sobre o que era chuva. E nas minhas pesquisas eu vi que chuvas, elas são pequenas gotas que crescem por difusão de vapor de água. Sim, eu tenho uma colinha aqui embaixo. Pequenas gotas que crescem por difusão do vapor da água. E aí, nas algumas coisas que eu estava pesquisando também, eu vi que chuvas, nem todas as chuvas, elas chegam na superfície da Terra. Porque algumas, elas evaporam antes mesmo de chegar na superfície da Terra, sabe? Tem todo um negócio científico aí, vocês estão sentindo, né? Amém, amém. Acompanha, segura aqui, presta atenção, não se distrai, porque eu sei que o Espírito Santo vai falar o teu coração. Então, quando eu parei pra ver, nossa, chuvas, elas são necessárias. E aí depois Deus me levou a pesquisar o que eram tempestades.
Tempestades, elas são fenômenos naturais marcados por chuvas fortes, por trovoadas, relâmpagos, granizo, sabe? Uma chuva mais forte. Eu vou pegar da minha colinha agora. Com licença. Do latim tempestade, tormenta, agitação. Tempestades acontecem quando a atmosfera ambiente encontra-se termodinamicamente instável, quando a atmosfera se encontra instável. Tormenta, agitação, quando a atmosfera se encontra instável. Às vezes a gente está passando por pequenas chuvas sobre as nossas vidas e nós transformamos ela em tempestade. Nós nos agitamos ao ponto de deixar o ambiente ao nosso redor instável. E aquilo virou uma chave na minha cabeça, sabe? Eu fiquei tipo, Deus, uau, por que eu estou dizendo que uma chuva é uma tempestade quando uma chuva é só uma chuva? E eu falei, tem que ter propósito, porque tudo em Deus tem propósito. Quando a gente fala de chuvas, nós temos duas chuvas que são descritas na Bíblia. A chuva temporã e a serôdia. A gente ouve isso lá em Deuteronômio, se eu não me engano. Descreve sobre as chuvas temporã e as chuvas serôdias. Elas são chuvas que marcam um tempo de plantio na Palestina. Por isso tem esses nomes, temporã e serôdia. E a chuva temporã, ela é a chuva fora de época, ela vem antes. Ela é do outono. A chuva serôdia, ela é a que vem depois, na primavera. E eu pesquisando mais a fundo sobre o que era a chuva serôdia. E a chuva serôdia, ela simplesmente... Perdão, a chuva temporã, ela simplesmente antecipa os frutos. Ela redime o tempo. Ela prepara a terra para algo que vem antes. Ela reme o tempo. Ela traz à existência algo que ainda não estava na época de trazer. E a chuva serôdia, ela é que vem para o crescimento. Ela prepara a terra para a colheita. Então chuvas são necessárias. E chuvas não são tempestades. Talvez pareça bobo o que eu tô falando, talvez pareça raso, mas não é. Se tem algo que eu tenho aprendido na minha caminhada com Cristo, é mergulhar até tocar o fundo. Sabe quando a gente tá na piscina ou sei lá, num clube, alguma coisa assim, e aí a gente tá com os nossos amigos e a gente brinca de tipo mergulhar e tocar o fundo da piscina e voltar e subir. É isso que o Senhor espera da gente no relacionamento com Ele. Se a gente não mergulhar para tocar o fundo, a gente está sendo pouco na presença de Deus. Nós estamos sendo miseráveis na presença de Deus. E o nosso Deus, ele não é miserável, ele não é medíocre. O nosso Deus é um Deus de abundância, o nosso Deus é um Deus que traz à existência coisas que ainda não existem. Então, quando o Senhor me mostrou isso, falou, filha, aquieta a tua alma, aquieta a tua alma. Chuvas não são tempestades. Elas são necessárias. Elas precisam vir. E quando Deus trouxe isso ao meu coração, eu falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque nós tendemos sempre a olhar as coisas de uma forma ruim. Nós primeiro pegamos a negatividade de tudo para depois, talvez, quem sabe, pensar em algo bom. Só que o meu Deus, o seu Deus, ele é bom a tempo e fora de tempo. Ele é bom. Ele não tem bondade. Ele é bondade. Ele não tem amor. Ele é o amor, o perfeito amor. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Agora voltando para o nosso texto base, quando ele diz: levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este enchia d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. No meio do caos, no meio da tempestade, Jesus estava na popa do barco. A popa do barco é a parte de trás do barco. E Jesus estava lá, dormindo, tranquilamente. Essa semana eu estava lendo um livro. O nome do livro é A Resposta que Você Precisa, do pastor André Fernandes. Nessa mesma semana em que Deus me trouxe toda essa revelação sobre chuvas e tempestades, eu estava lendo esse livro justamente nessa parte, onde ele comenta sobre essa passagem, onde ele fala que
muitas vezes a gente presta muita atenção nos grandes milagres de Jesus. Quando ele, no caso, levantou-se, acordou, foi acordado pelos seus discípulos e ele ordena que os ventos parem e o mar se aquiete, e assim para e o mar se aquieta. E os discípulos ficam, nossa, quem é esse que até o mar o obedece? Sabe que os ventos, eles param à sua voz. Os discípulos ficaram muito impressionados com isso, e talvez o que tivesse passado desapercebido, e que provavelmente passou desapercebido, foi que no meio da tempestade, Jesus dormia. No meio da tempestade, Jesus dormia na polpa do barco. Isso é algo que excede o nosso entendimento. Imaginem só, uma tempestade, geral lá desesperado, e Jesus dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E a revelação que é trazida nisso é a seguinte: a realidade que já existia dentro de Jesus simplesmente foi externada quando o acordaram e ele fez o mar se acalmar e a tempestade parar. A realidade dentro da gente, ela precisa influenciar o ambiente ao nosso redor. Nós necessitamos trazer à existência aquilo que não existe. Isso é fé. Por isso que Jesus ele pergunta aos seus discípulos um pouco mais à frente, no versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês têm tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Caramba, Jesus estava no barco. Não importa o que fosse acontecer, Jesus estava no barco. E isso é o que Jesus traz para a nossa vida hoje. Isso é o que Jesus ele fala aos nossos corações. Por que vocês têm tanto medo? Ainda não tem fé? Vocês vão às igrejas, vocês vão na internet, vocês vão em tantos lugares falar que vocês servem a Jesus, que Jesus transformou a vida de vocês, que tudo que vocês conquistaram, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É muito fácil professar isso, mas quando a tempestade, quando a chuva vem, nós temos declarado isso ao nosso Deus? Nós temos declarado que de fato nós confiamos nele? Nós temos entregue de verdade? Por que nós temos tanto medo? Nós ainda não temos fé? Falar de tempestade, falar de dores é algo que incomoda. É algo que nos tira da nossa zona de conforto. E uma coisa que eu aprendi é que sempre antes de trazermos uma palavra, essa palavra ela fala com quem está ministrando no caso. E essa palavra veio de encontro ao meu coração durante essa semana super conturbada. Essa semana no Rio de Janeiro, choveu, fez frio, e hoje eu tô aqui, sabe, num domingo de sol, muito bonito. E o Senhor me falou: por que você tem tanto medo? Ainda não tem fé? As chuvas, elas não são tempestades. Tem aquelas que vêm antes, para poder antecipar os frutos, e tem aquelas que vêm um pouco depois para poder preparar a terra para o próximo plantio, para a próxima colheita. Chuvas não são tempestades. Tempestades significam agitações, tormentas. É quando o ambiente está instável. Você, dentro de você, você tem algo que influencia o ambiente. Você tem algo que muda o ambiente ao teu redor. Se está instável, ele estabiliza. É o meu próprio espírito que fala ao teu espírito e manifesta todas as coisas. Eu espero que essa palavra tenha vindo de encontro ao teu coração, tenha plantado uma sementinha em você, e que você esteja sensível à voz do Espírito, e que você consiga entender que, mais uma vez, chuvas não são tempestades, e que se Jesus está no barco, o vento vai se acalmar, a tempestade vai cessar. Nós não precisamos temer, porque o Mestre está no barco. Ele está na polpa, ele está direcionando todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada. Nunca. Ele continua sendo o mesmo Deus de Abraão. Ele é o mesmo hoje. Amém? Eu vou fazer essa oração e eu espero que você consiga de fato absorver tudo que Jesus falou com a gente aqui hoje, porque existem momentos em que
a gente não vai conseguir discernir a voz do Espírito. E sendo assim, Deus ele traz situações para que nós possamos discernir a voz do Espírito. Fica bem claro. Então eu só espero que isso tudo venha de encontro a você. Amém? Eu vou fazer essa oração para nós encerrarmos. Amém, Pai? Senhor, eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra ela é simples, ela é clara, Deus. Senhor, continua nos dando crescimento em ti, Pai. Continua trazendo à existência coisas que ainda não existem, Pai. Senhor, nós necessitamos de ti, Pai. Nós necessitamos de um renovo, um novo de novo, Pai. Eu te agradeço infinitamente, Pai, pela graça alcançada, Deus. Pelo teu amor que nos redimiu e que nos resgatou, Pai. Senhor, que tudo que nós venhamos fazer seja para resplandecer a tua glória na face da terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, um beijo, um queijo e a paz do Senhor.